Fala galera, tudo bem? Dos dias 30 ao dia 3 eu vou estar fazendo um evento gratuito e online. Se você quiser, se inscreve aí no link da bio e nos vemos lá. Se inscreve mesmo agora para não esquecer, tá? E hoje eu vou estar falando aqui sobre um tema que é o seguinte: cavaquinho presencial versus cavaquinho online, né? E fica até o final porque tem muita coisa aqui que eu vou falar importante, né, com a minha experiência sobre esse tema, né, sobre o ensino. Eu vou falar aqui, ó, ensino à distância, mas tem uma pequena diferença entre ensino à distância e educação à distância, né? E eu vou abordar sobre isso, bastante coisa. E é o seguinte, a primeira coisa, né, como eu disse, o ensino à distância, ele é o seguinte, é quando você vê, por exemplo, um vídeo, né, na internet, assim, você vê um vídeo meu, por exemplo, né, e onde eu estou falando alguma coisa, né, e nesse vídeo eu posso estar ensinando alguma coisa, e você, como você está distante de mim, você pode aprender, ou pode não aprender, certo? Esse é o ensino à distância, essa é a diferença entre o ensino à distância e agora eu vou falar a diferença da educação à distância, que é o método que eu acredito que é muito eficaz. Inclusive eu já estudei na UFSCar um pouco para falar sobre isso, né? É diferente de você só ver um vídeo, né, e ficar com dúvida, né? Quando a gente vê um vídeo na internet, sempre vai vir alguma dúvida pra gente. A gente sempre vai ter alguma dúvida, né? Por exemplo, se eu procurar uma receita de bolo, por exemplo, eu vou ver lá uma receita de bolo. Daí eu falo, mas e agora? Essa forma, qual que é a grossura dessa forma? Ela é grossa, ela é fina? Qual que foi o tipo do forno que a pessoa usou? Entendeu? Então, quando a gente vê um vídeo, só um vídeo, é muito diferente, né? É muito difícil a gente saber se a gente aprende de verdade ou não. Por quê? Porque não tem um acompanhamento com o professor, né? E o fato da educação à distância, que é o que eu acredito que é o mais eficaz, o que acontece? O professor, ele faz parte do processo de aprendizagem do aluno. Ou seja, ele consegue, através de um método, ver se o aluno aprendeu ou não. Por quê? Porque ele está em acompanhamento. Não é diferente só eu fazer um negócio assim, ó, vamos pensar que isso daqui é um vídeo. Eu joguei um vídeo pra você aqui, ó. Opa, segura aí esse conteúdo. Puf, você segurou. Você viu, né? Tá bom. Aí você fica com dúvida, né? Aí eu não sei também se você aprendeu ou não, né? Agora, quando a pessoa que está vendo, ela está se comprometendo, né, a aprender, o que acontece? Ela vai querer mais sobre aquilo, ela vai querer um aprofundamento, né, com o professor, e ela vai querer saber se ela está fazendo certo, se ela está querendo fazer, se ela está fazendo errado. Então, daí, de acordo com aquele vídeo, por exemplo, com aquele conteúdo que o professor deu, o aluno, né, ele consegue dialogar com o professor, né, e tirar dúvida. E nisso vira um processo, né, que a gente fala, né, na educação musical, né, aprendizagem, aluno, aprendizagem, professor. E o professor, ele retorna o aprendizado para o aluno. Então tem um vai e vem, né? E daí, se possível, às vezes, o aluno faz esse caminho 2 ou 3 vezes, até o professor saber, não, realmente, o aluno entendeu o que eu quis mostrar, né? Então, existe essa diferença do que, por exemplo, você só vê um vídeo de cifra aí, um negócio básico, ou que seja meu mesmo, né? Você vê um vídeo meu aí onde eu estou ensinando alguma coisa. Tudo bem, eu estou ensinando, mas eu aqui desse lado meu, eu não sei se aprendeu ou não. Então, a maior diferença entre os dois tipos de ensino é isso, né? Na verdade, é uma forma, é um método, né? A educação à distância, ela cria esse elo, né, entre o aluno e o professor, né? Mais do que só ver um vídeo, né, e ficar ali ao vento, certo? E
assim, o ensino presencial, né? Vou falar um pouco do ensino presencial aqui. Eu já estudei, né? Todo mundo acho que já passou pelo ensino presencial, né? Todo mundo acho que, ou mesmo os mais antigos, né? Às vezes passaram até certa idade, né? Eu já escutei muita gente falando, só estudei até a quarta série, só estudei até a segunda série, né? Mas enfim, eu estou falando do exemplo presencial, né? Onde o aluno ele vai até a escola, né? Ele vai até a escola, ele faz aula presencial lá na escola, né? Eu já passei por isso, né? E no quesito de música, né? No quesito de música, a aula presencial, eu já passei muita vergonha, né? Porque, assim, eu já estudei com um professor que ia na minha casa, olha só, né? O professor saía lá da casa dele, colocava gasolina no carro dele, pegava o ônibus, né? Ia lá em casa, ficava uma hora lá dentro de casa, lá me passando conteúdo, né? Ensinando, esperando eu tocar, depois ele voltava para casa dele, né? Eu já passei muita vergonha, porque às vezes o professor chegava lá em casa, né? Eu falo brincando assim, né? Eu era moleque, eu tava jogando bolinha de gude, eu tava soltando pipa, né? E mesmo assim eu aprendia, né? Porque eu acho que cabeça de criança, né? Absorve, né? Uma esponja, né? Mas já passei vergonha grande, né? Eu comecei a estudar no conservatório de Tatuí, e no conservatório eu ia às vezes pra aula assim, eu falava, meu, estudei nada. Vou passar uma vergonha na frente do professor. O que eu vou fazer na aula? E de fato, era assim, era duro, viu? A aula parecia que demorava umas 10 horas. 10 horas. Porque eu tava ali na frente do professor, eu não tinha me preparado. Aí o professor tá lá parado esperando que o aluno chegue com o que ele passou. E o aluno não chega, no caso eu, né? Eu não chegava pronto, né? Aí, tipo, ficava falando da vida, falava do que tive dificuldade, ficava inventando desculpa. A real era essa, eu ficava inventando um monte de desculpa, tentando explicar o porquê que eu não estudei. Aí a aula tinha 50 minutos, eu não aprendia o que eu poderia aprender, eu não entregava o que o professor pedia, né? Aí eu deixava de aprender um baita conhecimento lá que o professor estava só esperando para me passar. Por quê? Porque o ensino, né, o processo de aprendizagem precisa de maturidade, né? Quando a gente se compromete a aprender um instrumento, qualquer coisa, quando a gente se compromete a fazer qualquer coisa, né, a gente precisa de maturidade, certo? Precisamos de maturidade, né? E o fato ali de eu ir na aula presencial e não entregar a lição, claro, um dia ou outro, fiquei doente, ou aconteceu alguma coisa com a minha família, morreu um parente, sei lá, aconteceu alguma coisa desse tipo, tudo bem, né? É justificável, né? Mas quantas vezes eu não fui na aula sem estudar, entendeu? Sem me preparar. E já até faltei da aula. Uma que eu estava perdendo tempo, né? E fazendo meu professor perder tempo ali também. Tá? Mas, enfim, acontece, né? E, assim, sem falar da praticidade, né? Agora eu vou falar do ensino online, né? A praticidade do ensino online, eu pude estudar um tempo na UFSCar, né? Vou mostrar aqui no meu computador, né? Lá, assim, tem vídeos mais antigos, né? Eu vou ver se eu consigo aqui. Em 2015, olha, em 2015, 5 de agosto, eu estudava lá, Zotan Kodali. Eu entregava as coisas pela internet. Atividade 4.3, TEC, olha só, é uma atividade de teclado. Avaliação presencial, postagem do progresso semanal. Enfim, deixa eu ver outra aqui, Nossa, tudo isso é vídeo não listado, que tá no meu canal lá, Rafael, o meu número lá, RA577235, meu Deus. Olha lá, postagem do progresso semanal, né? Então eu fazia isso online, né? Nessa época eu estudei na UFSCar. E o que acontece? Eu postava online, né? Eu gravava o conteúdo, ou seja, o professor me passava um conteúdo e eu gravava aquele conteúdo,
postava no YouTube, subia o vídeo como não listado, aí eu enviava lá pro professor me avaliar. Ele me avaliava, me dava o feedback, falava, ó, faz isso, muda aqui, faz assim, dá uma mexidinha aqui. E nisso a gente ia corrigindo, né? Seja atividade assim quanto teórica, né? Mas enfim, aqui eu tô falando por conta que é mais visual, né? O de vídeo, né? Mas acontecia, eu, por exemplo, a teclado, hoje eu não lembro mais tocar nada de teclado. Eu sei ali, coisa básica, né? Porque eu fiz 6 meses eu ia falar. Fiz 3 semestres de teclado. Eu fiz 3 semestres de teclado, gravando vídeo ali, enviando pro professor. Eu aprendi, eu tocava umas músicas lá com as 2 mãos. Inacreditável, né? Mas funcionava porque o professor passava, eu via o conteúdo, eu gravava, treinava antes, né? Gravava quando eu estava pronto. Aí eu enviava pro professor. O professor me dava uma avaliação, se preciso, eu regravava e aí eu enviava para ele, ele me dava lá a nota, né? Enfim, mas é prático, por quê? Eu morava, na época, né, eu moro ainda, eu moro hoje, né? Mas eu morei um tempo fora do país. Mas hoje eu moro em Tatuí. E naquela época, né, isso em 2014 aqui, né? 2014, 2013. Eu fazia o Fiscar. Ou seja, eu estudava numa universidade que tem origem em São Carlos, mas o polo da minha faculdade era em Guarulhos e eu morava em Tatuí. Ou seja, eu estudava educação musical, licenciatura em educação musical, em casa, mas tinha uma universidade ali por trás. E se eu precisasse ir para São Carlos estudar, ia ser muito complicado, porque eu já tinha minha filha, minha primeira filha, eu morava em Tatuí, estudava no conservatório aqui, trabalhava, ou seja, já tinha a agenda lotada, estava cheio de compromisso durante o dia. Onde que eu ia arrumar tempo de estudar cavaquinho? De fazer o que eu... De estudar cavaquinho. De estudar música, né? Licenciatura, fazer uma faculdade. À distância. Então, eu precisava ir, raras as vezes, algumas vezes, de bimestre em bimestre, para Guarulhos, né? Daí eu pegava, num dia eu ia para lá, né? Fazia lá alguma coisa na sala lá de computadores, né? Mas enfim, era bizarro, assim, porque eu só ia lá para assinar, ter a presença lá e fazia a prova no computador lá, mas podia ser do meu computador aqui, mas fazia parte do curso, né? Enfim, e eu voltava para minha casa. E eu fazia tudo aqui de casa, né? Tinha conexão, né? Um Wi-Fi aqui, ou no celular mesmo. Eu fazia bastante coisa no celular, né? Às vezes estava na rua, precisava responder um fórum, né? Deixar uma postagem, alguma coisa do tipo. Eu fazia isso, né? Gravava alguma coisa também no celular, né? Era fácil. Tem até o celular, até hoje, aqui, esse celular aqui, ó, né? Ou na câmera, né? A câmerazinha, né? Eu gravava numa câmerazinha assim, né? Era mais difícil, né? Mas hoje dá pra gravar no celular, né? E nisso eu entregava ali e aprendia. Olha, eu falo assim, talvez se eu não tivesse na UFSCar à distância, eu não teria aprendido como eu aprendi, porque eu aprendi muita coisa, muita coisa. Olha, era interessante, né? E, assim, para avançar no ensino, assim, né, na educação à distância, como eu falei, é preciso maturidade, porque o aluno, né, ele... Por exemplo, eu já tinha filho, né, eu já tinha um trabalho, né, então eu sabia, eu tava ali porque eu queria, entendeu? Eu não tava ali para brincadeira. Eu tava ali porque eu queria, eu desejava estudar mesmo, queria aprender, não tinha outro jeito. Eu não ia mudar de cidade para fazer a faculdade. Não dava. Então eu peguei,
comecei a estudar à distância, né? E nisso foi uma oportunidade para mim, né? E se eu não entregasse conteúdo, né? Se eu não entregasse as atividades, eu não tinha presença, né? Simples assim, eu não tinha presença e o pior, né? Não é nem a presença, né? Às vezes a gente vai na aula só para sentar, desculpa a palavra, né? Sentar a bunda na cadeira lá e marcar presença, né? Mas não, se eu não fizesse atividade, eu não tinha presença, eu não tinha aprendizado, né? E o fato de eu fazer, de eu entregar pro professor, pro tutor, eu aprendia, porque meio que assim, eu vou usar esse termo, né? Eu era obrigado a aprender, né? Porque eu tinha o conteúdo. Se eu não abrisse o computador lá, ou o celular, e visse o que tinha que fazer, eu não aprendia. Simples assim. Então tem que ter maturidade, né? Pra aprender nisso, né? Mas é muito bacana, é muito prazeroso, né? Aprender uma coisa nova. Eu acho que o aprendizado não tem idade. Pode ser, principalmente da música, eu acho, né? Você pode ser mais jovenzinho, mais criança ou mais idoso. Eu acho que a música ela tem alguma coisa que, que chama a gente, né, a aprender, né? E o conhecimento é uma coisa assim que ninguém tira da gente, né? E nessa atmosfera também a gente falava muito de respeito, né? Porque não é porque a gente tá na internet ali, tá no ambiente virtual, tá, né, na net, né? Navegando, né, na internet, que a gente vai faltar com respeito, né? E engraçado que eles até utilizavam um termo assim, né, netiqueta, né, que vem da etiqueta, você ter etiqueta com as pessoas, né? Não xingar, não falar palavrão, não, né, tratar sempre com respeito o outro, né? Sem brigar, né? E a netiqueta, né? Com etiqueta, né? Respeitando ali, né? Seja o professor, seja os outros colegas de classe, embora fosse virtual, porque a gente fez ali algumas amizades, né? Hoje tem até um grupo do WhatsApp ali com a galera, é bem interessante. E é assim, a pessoa ela assim, não digo que todo mundo é assim, mas é necessário. Um dos requisitos para você aprender dessa forma, que eu estou aqui ó, com você, e para ter o diálogo, né, entre professor e aluno, tem que ter certa autonomia, né? Você tem que ter autonomia. Autonomia para quê? Pô, se eu passei uma lição, vamos pensar assim, né? Se o professor passa uma lição, passa uma música, vamos pensar, tem um e-book de tablatura, né? Você fala assim, tem um pedacinho do céu. Tá lá a música, certo? Tem o playback. Tem gravações na internet. Tem a gravação também no meu canal que eu coloquei. Por exemplo, eu falo, escuta a gravação lá no meu canal, pega a tablatura e execute no cavaquinho e veja o vídeo que eu gravei sobre a música, por exemplo. Você tem que pegar o cavaquinho, você tem que pegar a tablatura, você tem que ter um ambiente de estudo, um ambiente reservado para você, né, conseguir estudar, certo? Para você se concentrar com o cavaquinho, concentrar com o seu instrumento. Para você ter um rendimento e você tem que ter autonomia. Você tem que pegar o cavaquinho, você tem que pegar o material, você tem que ter essa autonomia, né? É um trabalho duplo. O professor faz a parte dele e o aluno faz a outra parte. E nisso vai construindo, né? Vai acontecendo esse processo de conhecimento, esse processo de aprendizagem, né? Até chegar, de fato, ao aluno aprender, né? E é possível, né? É possível. E assim, quem trabalha o dia inteiro, né? Quem trabalha o dia inteiro, por exemplo, como era o meu caso, a educação à distância, ela é fantástica. Ela é fantástica. Por quê? Você vai estar na sua casa, você pode chegar do trabalho, tomar um banho, falar assim, agora eu vou estudar cavaquinho. Agora é minha hora lá de... eu gosto de cavaquinho por hobby, né? Vou pegar meu cavaquinho, vou pegar o vídeo ali, vou olhar, vou pegar a tablatura,
Vamos começar a tocar sei lá, um acorde. Dois acordes, é assim que faz. Você vai ver ali, você vai ter um contato, né, com o conteúdo, com o material do professor, né, do método, né. E no caso é assim que acontece com meus alunos, né. Eu tenho lá os conteúdos, o aluno vê e tá tudo certo, né. Ele tem as dúvidas, ele me envia a dúvida, né, eu respondo a dúvida, né, e ele grava e eu dou feedback e é assim que funciona, né. Para quem trabalha o dia inteiro, está cansado, vai ter o conforto aí da sua própria casa para estudar, né? Para poder se concentrar, né? Vai encontrar tempo. Em vez de pegar o carro, falar assim, sair do trabalho, ou mesmo se você é aposentado, né? Você vai criar o seu momento ali. Não é porque é aposentado que não trabalha, né? Eu conheço, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles são aposentados, eles trabalham até hoje, né? E tem aposentado também que, tipo, tá sempre servindo o outro, né? Tá sempre cuidando da saúde de uma pessoa que é menos favorecida, né? Ou é avô, né? Então essas pessoas estão sempre cuidando, servindo. E não é por isso que tem tempo sobrando, né? Mas acontece, né? A pessoa, ela consegue encontrar tempo. Por quê? Porque ela não precisa pegar um carro, ir até a escola, né? E, consequentemente, ter que parar no estacionamento, pagar estacionamento, correr o risco, talvez, de roubarem o carro, riscar o carro. Não, você não precisa disso. Você está dentro da sua casa, né? Você economiza na gasolina, né? Então, é muito legal, assim, é muito legal. Porque é prático, né? Estudar à distância, né, é muito prático, porque você precisa basicamente de um celular, né? Assim, tô falando simples, né? Basicamente de um celular e de conexão à internet, né? Você está me vendo aqui, é isso que precisa, né? E, enfim, né? Não precisa de muita coisa, né? A realização das tarefas, né? Elas devem ser online, né? Basicamente online. Você faz ali, estudo que tem que estudar no cavaquinho, seja acordes, né? Seja melodias, né? Que o professor passa, né? No caso do domínio do cavaquinho sou eu que faço isso, né? Mas você faz a sua parte na sua casa, né? Depois você pega o seu celular, grava, envia, eu avalio, né? E nisso a gente vai construindo, né? E é importante ter um professor, né? Música instrumental, por exemplo, que é super difícil, né? Para alguns, né? Porque depende, né? Música instrumental, isso daqui é instrumental, ó. Não é difícil, certo? Mas tem músicas mais difíceis, né? Música instrumental, né? A gente precisa, opa, o dedo ali tá em um lugarzinho que não tá legal. O outro, a palhetada aí, ó, deveria ajustar pra cá. Tá vendo que tá vendo que está tocando muito no braço do cavaquinho? Opa, desce um pouquinho aqui pra boca do instrumento. Opa, nossa, seu ombro tá muito tenso, né? Seu ombro tá muito tenso. Vamos relaxar, respira com a barriga. Sabe, esse tipo de coisa básica. O professor, ele consegue ter esse diálogo com o aluno, né? E deve existir, né? Porque se você não grava, se você não envia pro professor, o professor não vai saber, né? Você vai estar tocando ali errado, você vai estar tenso, você vai estar tocando todo torto, daqui a pouco você está com um monte de dor no corpo, você está... Isso prejudica o aprendizado, certo? Isso atrapalha, né? Atrapalha, em vez de você tocar para sentir prazer, você vai tocar, vai estar sentindo dor, né? E daí você não vai saber, mas de onde que eu estou sentindo essa dor? Será que é de tocar? Será que é de... E tem tudo isso, né? Que um professor pode ajudar, né? Na internet a gente ainda não consegue ter tudo, né? É engraçado, né? A gente fala assim, tem tudo no YouTube. Tem coisa que não tem, não. Tem coisa que não tem, não. Tem coisa que você precisa de um professor. Tem coisa... Médico, por exemplo.
Você tá com uma doença, ou você acha que você tem uma doença. Você vai lá no YouTube. Ai, como tratar... Eu vou estar dando um exemplo forte aqui, por exemplo. Meu pai teve câncer lá no intestino, por exemplo. Mas você acha que ele foi lá no YouTube. Estou com câncer no intestino, vou... Como curar em casa. Difícil, né? Ele foi no médico. Pode até ter, eu posso estar enganado, certo? Pode até ter soluções na internet, pode ter, mas uma solução completa, ele precisou ir no médico, né? Ele precisou de uma informação mais aprofundada. Ele precisou de um conteúdo, de uma pessoa especialista naquilo, para cuidar do problema dele. Então ele pagou por aquilo, era a vida dele que estava em jogo, entendeu? E hoje ele aí fez o que tinha que ser feito, né? E tirou o que tinha que tirar, cuidou o que tinha que cuidar. E tá aí, vivo e forte, certo? Então tem muito disso, tá? A importância de buscar uma pessoa com capacidade de ensinar, certo? Assim, outro tema que eu queria falar é que cada pessoa tem um ritmo. É normal. Cada pessoa tem um ritmo, né? Tem pessoa que vai rapidinho, faz as coisas rapidinho. Por exemplo, um arroz. Eu faço arroz rapidinho. Também tem umas facilidades, né? Meu pai tem um tempero ali, pronto. Ele me ensinou a fazer, eu já faço antes o tempero. Boto ali, né, na panela com um olhinho, refogo, jogo o arroz, jogo a água. 2 passadas de água, tá pronto ali, 25 minutos, meia hora, tá pronto o arroz. Rapidinho, pra mim é rápido. Pra uma pessoa que nunca fez o arroz, vai ser mais difícil, né? Tem pessoa que talvez faça arroz mais rápido do que eu, porque já ferveu uma água antes ali, já, né? Tem mais habilidade, né? E eu tô falando isso porque no cavaquinho tem gente que é mais rápida e tem gente que é mais devagar. E qual o problema disso? Nenhum. Cada pessoa tem um ritmo. O importante é você chegar naquele resultado que você deseja. Se o seu desejo é tocar uma música, por exemplo, eu tô aqui com os discos, né? Discão da Elisete aqui, ó. Elisete Cardoso e Rafael Rabelo. Meu Deus, tô com outro aqui da Elisete. Por exemplo, você quer tocar um barracão, né? Por exemplo, o barracão, né? Pode ser que um aluno, ele já saiba tocar o barracão, decore salteado. Pode ser que ele precise de uma cifra. Pode ser que ele precise aprender a batida ainda. Pode ser que ele não saiba os acordes menores. Pode ser que ele não saiba os acordes maiores ou os acordes com sétima, né? Cada um tem uma dificuldade. E o professor, ele consegue ver tudo isso, ele consegue fazer uma fotografia musical do aluno. E isso é muito importante. É muito importante e decisivo para quem quer aprender, para quem é comprometido em aprender, certo? Mas não importa. É possível ir fazer uma distância, né, um trajeto de, por exemplo, eu moro em Tatuí, vou dar um exemplo daqui em São Paulo. É possível fazer de diversas formas esse trajeto, né? Se eu sair a pé de casa até São Paulo, eu vou chegar? Sim, vou chegar. Vou demorar mais. Se eu sair de casa, de Tatuí até São Paulo, de carro, eu vou chegar? Vou chegar. Vou bem mais rápido. Se eu sair de bicicleta, vou mais rápido? Mais rápido que a pé, talvez. Um pouco mais rápido. Se eu ir de ônibus, eu vou chegar em São Paulo? Sim,
vou chegar em São Paulo, vou ter que pegar um circular aqui na minha casa, até a rodoviária, ter que comprar uma passagem, esperar o horário do ônibus, né? Tudo isso, vou chegar na rodoviária lá. Mas eu vou chegar, né? Não importa a velocidade que você deseja, né? Mas sim o destino. Qual é o seu destino? Né? Qual é o seu destino? Se é dominar o cavaquinho, não importa a velocidade. Qual é o seu ritmo? Certo? Cada um tem o seu ritmo. E, como eu falei, né, no ensino à distância, né, existe a possibilidade, assim, ó, de você ter algo mastigado. Mastigado, que eu quero dizer, é assim, ó. O professor, ele consegue enviar a batida, ele consegue enviar a mão, como é que tá, a mão esquerda, a formação de acordes. Ele consegue enviar uma música, ele consegue enviar todo um conteúdo compilado, junto, né? Para você ter uma base, né? Digo assim, mastigadinho, tudo mastigadinho. Ah, aqui você vai usar esse acorde. Ah, vai estar tudo junto ali bonitinho, né? Não tudo junto misturado, né? Mas tudo junto mastigado, organizado. Talvez, né? Depende do aluno. Tem aluno que precisa somente de uma pincelada ali naquela música, né? Tem aluno que vai precisar de mais atenção, vai precisar ficar perguntando, o professor vai precisar gravar vídeo de novo. É normal, é normal. Mas a diferença é essa. No presencial, eu já fiz aula no presencial. E eu já fui na aula com a cabeça, por exemplo, preocupado em outras coisas. Até tinha estudado para aquela aula, mas o professor começava a me passar as coisas, eu anotava ali o que dava, e o que eu não conseguia memorizar, eu perdia. E daí, eu não ficava perguntando para ele lá, não ficava mandando mensagem para ele no celular dele lá. Eu falo isso com o Marcelo Cândido aqui no conservatório. Eu não fazia isso. Não, eu esperava a próxima aula, na outra semana, para tentar tirar minha dúvida. E era muito difícil. E no domínio cavaquinho, você faz isso, dia sim, dia não, eu respondo, né? Então existe muito mais proximidade, né? Apesar da distância, né? De eu estar aqui em Tatuí, você pode estar no Pará, pode estar no Amazonas, pode estar na Bahia, né? Deixa aí um comentário, da onde você está falando, né? De onde você mora, né? Eu sei que tem gente que me escuta aí do Paraná, de Minas Gerais, de São Paulo, né? Eu sei, dá pra ver aqui, né? E tem gente que também em outros vídeos me comentam, daí eu sei, né? Tem gente até do Roraima, legal, né? Do Pernambuco, né? Legal, legal. E pra mim, assim, não importa a idade, não importa a idade, né? Eu, sinceramente, assim, eu tiro o chapéu, né? Tô sem chapéu aqui, né? O Raul Gil falava isso, né? Meu Deus, Raul Gil. Eu tiro o chapéu, assim, pra quem tem uma idade avançada e consegue mexer no celular, no computador. Eu tiro um chapéu, assim, num tablet, né? Olha, sinceramente, tem um monte de senhorzinho aí, senhoras, né? Senhores e senhoras que, com todo o meu respeito, dão um drible em mim, dão um lé em mim, tem tablet, tem ali o iPhone, mexe. Eu conheço uma pessoa que, pra mim, assim, é um exemplo. Ele não é músico profissional, mas ele tem o tablet dele ali com as músicas dele, ele tem o pedal dele que ele vai mudando de música, e eu falo assim, poxa, meu sonho é ter um tablet ali e fazer isso, né? Porque, olha só, né? Não importa a idade, não importa a idade, né? Você pode ser mais novo, mais velho, né? Com todo respeito, né? E dá para aprender, assim, é possível aprender, né?
Basta ir criando habilidade, né? Se caso você não sabe, né? Não é nada muito bruto, né? Muito complicado, né? Que não dê pra ver um tutorial, por exemplo, né? E resolver, né? Todas as pessoas que eu dou aula, assim, eu falo, olha, faz lá um link não, faz um canal no YouTube, posta o vídeo e coloca como não listado. Aí você envia o link para mim, compartilha o link para mim. Simplesmente é isso, né? E dá certo rapidinho, a pessoa faz, já tem o e-mail. Tendo o e-mail no Gmail tá fácil. Nada, é só ter o YouTube, né? Só ter o aplicativo e resolveu. Faz isso rapidinho, envia, avalio, é tranquilo, certo? Mas é possível, não importa a idade, certo? Era isso que eu queria ter falado hoje sobre cavaquinho online ou cavaquinho à distância, né? Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Se ficou alguma dúvida, né? Se tem algo aí que você deseja perguntar, deixa no comentário, né? Porque às vezes eu posso estar achando que eu estou ajudando, né? Que eu estou falando assuntos pertinentes, né? Mas pode ser que não foi isso que você estava precisando ali, né? Mas eu senti que precisava falar disso hoje, né? E até a próxima. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, na próxima semana. Tchau!